Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô de boa. E vocês, como é que vocês estão? Esse vídeo tá sendo gravado às 10h30, tá bom? E eu vou às 10h30 numa sexta-feira, eu vou publicar amanhã, sabadão, tá bom? Tá bom? Tá ok? Então hoje eu vou falar o quê? O que tem de bom pra eu falar com vocês, né? Basicamente, saiu duas notícias, duas coisas que aconteceu, uma horrível e outra abençoada. Eu vou falar a primeira horrível, que é o seguinte, esse carnaval, quem que se preocupa com o carnaval, né? Primeiro eu vou falar do carnaval, depois eu vou falar da coisa boa. Você sabe como é? Primeiro vem a ruim, depois... Ai, mas você tá falando do carnaval coisa boa. Jamais, meu querido. Olha, beijinho. Jamais que carnaval é uma coisa boa. O que aconteceu neste carnaval, para quem não tem rede social, alguém não tá sabendo do assunto, eu vou explicar para vocês brevemente. Nesse carnaval teve várias zombarias, né? Zombaram muito, tanto do presidente Bolsonaro quanto mano de nós cristão. Mas eu vou explicar a base e também eu quero explicar a meditação sobre isso. É o seguinte, botaram os cristãos, não vou falar crente porque crente até o inimigo tá bom? Botaram os cristãos numa lata de conserva, não é verdade? Por que eles fizeram isso? Porque é o seguinte, a gente que preza pela família, preza por tudo que é mais sagrado, a Bíblia, a família, a gente, você que tá assistindo esse vídeo, educa teu filho, colocou ele numa escola, não dá tanto respeito para ele. Basicamente, esse pessoal de esquerda, eles querem tirar o quê? Querem que o seu filho, querem um mundo basicamente onde todos os pais abandonam os filhos vão para a vida do crime e etc, etc. Eles não estão nem aí, nem para educação, tá bom? É isso que basicamente foi explicado, que eu tô explicando, está aí no que foi explicado, o que foi feito no carnaval. Basicamente, eles querem que seu filho vira nóia. Basicamente, nóia, que fica na faculdade fumando, você sabe o que? Fumando, que eu não vou falar, o medo do meu vídeo ser bloqueado, minha conta ser excluída. Você sabe o que é? Nóia. Querem que seu filho vira nóia. Noiado. Sabe o que é o nóia, né? Então, para quem não vê esse vídeo, nóia é aquela pessoa que puxa uma folhinha verde, tá bom? Nóia é isso, puxa aquela folhinha verde, né? Aquela folhinha verde lá. Eu não vou falar como que é a folhinha verde, com respeito a... Não tem só gente que assiste, eu tenho pessoas de outros países que verem eu. Então, se eu falar alguma coisa que dá problema. Perigoso dar uma segunda guerra mundial, entendeu? Como que essa folhinha aparece, tá bom? Perigoso dar uma segunda guerra mundial, tá bom? Mas só que é o seguinte, explicando. Eles querem que seu filho basicamente vire isso. Só que basicamente, mano, se você é um pai consciente, mano, você não vai dar bola pra isso, cara. Porque já tá se cumprindo o que tá escrito nas escrituras sagradas. Vai ficar um contra o outro, pai contra filho, irmão contra irmão, amigo contra amigo, vizinho contra vizinho. Tá se cumprindo a palavra do Senhor. Isso aí é sinais. O povo tá pensando que, mas isso aí é sinais. Isso aí é sinais. Isso aí é sinais. Esquerda, que não eu falo, partidos políticos. Esquerda contra direita, um jogando, um ficando contra. Jesus está voltando. Basicamente é isso que eu falo. Jesus está voltando. Jesus está perto. Então, o que você precisa? Se converter dos seus pecados, tá bom? Você precisa se converter e sair dessa vida de lascívia, de todos os pecados. Lascívia, orgulho, mentira, fofoca. Sai dessa vida e vai para Jesus, que Jesus te ama. E eu também, meu querido. Eu te amo e Jesus também. Tá bom? Não esquece disso. Eu te amo e Jesus também. Jesus te ama e eu também. Tá bom? Então, essa foi o resumo. Agora eu vou falar da parte da doutora. Saiu uma reportagem, né, com uma doutora lá atrás, em 2007,
descobriu uma cura da paralisia. Quer dizer, o que é paralisia, Éder? É quando a pessoa basicamente perde o movimento das pernas, tanto das pernas quanto da mão também. E até da parte de enxergar também. A pessoa consegue enxergar, só que ela perde a paralisia. Mas também da mente. Basicamente é isso, a paralisia faz parte disso. Por que eu tô falando isso aí? Porque ela perdeu a licença internacional, né? Pra quem não sabe, teve a licença, mas basicamente, por que tá tendo uma treta aí nos lugares? Não é, só tô falando que ela perdeu a licença. E mais envolvendo um monte de BO aí. Que basicamente pro brasileiro, a mulher relevante é a Virgínia Fonseca, cara. Não essa mulher que fez a cura. Compara. Que o brasileiro prefere uma mulher que fez uma cura capaz de salvar muitas vidas e fazer muitas vidas voltarem a andar. Falar uma mulher que divulga tigrinho, jogo de azar, divulgar golpe. Qual que é a mais relevante? O brasileiro vai escolher o golpe. Porque o brasileiro foi doutrinado desde pequeno a escolher isso daí. Por quê? Porque ele é doutrinado em todos os lugares. Faculdade é doutrinada em todos os lugares. O que isso... Eu tenho uma breve meditação para fazer. Quando Jesus estava na cruz, o que o povo escolheu? Que crucificassem e soltasse a Jesus ou que soltasse ao Barrabás? Tem 30 minutos para você responder. Isso aqui nos comentários. Tem até as 10h37. Pronto, já deu 10h37. Já comentou aí? Comenta aí, tem tempo ainda. Vou esperar uns minutinhos. Já comentou? Então tá bom. Cara, a resposta é... Pô, a mulher mais relevante, na verdade, é essa moça, cara. Essa moça que, pô, ela... Quando a gente seria salva com essa cura? Com outras pessoas, mas para algumas pessoas isso não é relevante. Relevante é ver a Virgínia Fonseca dançando no carnaval. Basicamente é isso. Mas basicamente é essa lição que eu trago. As pessoas sempre, o ser humano ele sempre prefere as coisas erradas. Basicamente isso. Não é à toa. Uma coisa muito interessante, basicamente, é que Deus, ele deu seu único filho unigênito para que, pô, morresse no nosso lugar. Cedesse os pecados de todo mundo. Imagina você pegar todo o pecado de todo mundo. Quem teria essa compaixão de carregar toda a culpa, todos os pecados que a gente cometeu numa cruz e sacrificar pelos nossos pecados pra gente ter oportunidade de ter entrada lá em cima? Pra gente ter oportunidades de não só ter uma entrada lá em cima, mas também uma oportunidade de chegar até, tipo, em lugares que a gente não chegaria se não fosse ele. Se Jesus não tivesse, tipo, Deus não tivesse a compaixão de dar seu filho unigênito, não existiria a igreja, o ser humano não teria fé. E nós não estaria aqui. Nós não estaria aqui se Jesus não tivesse aqui. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes muitas das vezes a gente, pô, reclama de muita coisa, a gente aceita o errado. Mas a gente esquece de lembrar que, pô, toda vez que a gente faz um erro, um pecado, Jesus, e a gente vai lá e pede perdão para Deus, mesmo sabendo que no outro dia a gente vai fazer o erro de novo, a gente vai lá, pede perdão para Deus, e Deus nos perdoa. Mesmo a gente tendo ódio de um político, mesmo a gente tendo ódio de um cristão, como foi nesse carnaval, mesmo a gente achando que, pô, uma mulher que fez uma cura não é relevante, não é coisa de doido. Mesmo quando o seu filho chega na tua casa e pega e fala assim, ó,
Ó, mãe, fiz besteira. E você vai lá e passa a mão na cabeça do seu filho mesmo sabendo que ele tá errado. E Deus fica entristecido, mas mesmo assim você vai lá, ora e pede perdão pra Deus. E Deus te perdoa. Ai, mas quando você vai lá, atropela uma mulher e você comete um homicídio, você se arrepende. Você pede perdão pra Deus e Deus te perdoa. Ou quando você vai lá, uma pessoa que te ama, você vai lá e magoa ela, e ela não quer nem saber de você. Você vai lá e pede perdão pra Deus. O que Deus faz? Te perdoa. E outra, quando uns adolescentes tá lá, mata o cachorro, um monte de gente tá querendo matar eles. Por que eles estão vivos até agora? Não é os pais que estão. Porque Deus tem plano para qualquer um. Ou pega um exemplo, o pai que matou a mulher. Matou os filhos. Pelo pecado. Você acha que aquela mulher lá não pediu perdão para Deus por ter cometido adultério? Porque se ela tivesse cometido esse adultério todo, isso não teria acontecido. O problema de nós seres humanos é que a gente pensa o quê? Que o errado é certo e o certo é errado. E a gente faz cagada. E o que acontece? A gente faz cagada. O que Deus faz? Nos perdoa. Isso me dá uma questão. Questão que eu tava num comentário no vídeo e eu fiquei me perguntando com esse comentário. Eu respondi mesmo, eu fiquei dias e dias perguntando. Deus... Cara, Deus é amoroso? É, mas Deus é um pai. Deus ama, Deus cuida, Deus zela, Deus protege a pessoa. Mas também Deus é justo. Se você faz uma cagada, Deus vai te castigar. Deus vai apoiar, segurar teu pé. Mas se você for humilde o suficiente e pedir perdão para Deus, Ele vai te aceitar teu perdão. Isso eu tô falando de... Mas também Ele te ama. Mesmo você fazendo cagada, mesmo você indo lá nessas festas pagãs, Jesus te ama. Mesmo Ele lá, vendo você aí, praticando as coisas que não agrada a Ele, Ele te ama. Ele vê tudo. Por que eu falo? Porque Ele deu a vida por nós. Por nós. E tudo isso que aconteceu aí, isso aí é permissão de Deus para que o povo acorde logo de uma vez e porque Ele está voltando. Jesus está voltando, Jesus está às portas. É que nem aquele louvor. Nessa lindo... Eu não lembro o nome do louvor, mas é um corinho da harpa. Eu não lembro direito. Eu tava começando a cantar, mas eu acabei esquecendo. É um corinho da harpa. Se alguém souber o nome do louvor que fala sobre a vinda de Jesus, comenta aí, tá bom? Eu esqueci basicamente, mas comenta aí para dar um engajamento. E é isso. Pô, a meditação é essa. Jesus te ama. Mesmo você fazendo cagada. Pô, você tá lá. Você tá pensando em cometer uma besteira. Jesus tá vendo. Jesus pode usar um vizinho ou tua mãe para ir na cozinha ver o que você tá aprontando. Jesus ele não odeia ninguém. Mas também ele ama, mas também ele é justo. Por que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, quando as pessoas zombaram dos cristãos no carnaval, Deus viu tudo. A gente, como é cristão, vamos esperar o que Deus vai fazer. Porque Deus ele é amor, mas também ele é justo. Ele vai ver o caso e ele vai ver assim, peraí, eu vou analisar esse caso. Punição. Quando Deus punir, esse povo larga com essas palhaçadas e se achega aos pés de Cristo. Tá entendendo o que eu tô falando? Esse povo esquece dessas festas, se arrepende e se achega aos pés de Cristo. Entendeu o que eu tô falando? Ou pega o exemplo. Naquela moça lá, Deus pode abençoar muito ela ainda, aquela doutora.
Porque viu que ela tem um coração bom. Ela resolveu, ela fazer uma causa nobre. Ela pagou com o dinheiro do bolso dela para não perder a licença, porque ela sabia que tinha muita gente que ia precisar dessa cura aqui no Brasil. Tá entendendo? Deus, ele foi amoroso com essa mulher e vai ser justo e vingativo com esse pessoal que zombou da igreja. Tá entendendo o que eu tô falando? Ah, mas por que você tá falando isso? Porque basicamente isso daí que eu tô falando é uma meditação. Pô, espero que vocês todos entendam, né? E é só isso, pessoal. Pô, eu vou terminar esse vídeo aqui que já tá grande, tá? 15 minutos e pouco. 15 minutos e 47, quase indo pra 16, né? 10h45, né? Se você ficou até agora, abraço, um beijo pra todos vocês e, pô, até a próxima, né? Até a próxima, quando eu tiver ideia pra fazer um beijo. E tchau e fui!